Bom dia. Eu vou começar com uma afirmação muito polêmica, principalmente pela quantidade de pessoas que estudam direito aqui. O sistema carcerário está falido. E antes que eu comece explicando o motivo pelo qual eu cheguei até essa conclusão, eu gostaria de perguntar para vocês quantos de vocês acham que o sistema carcerário é a única solução para diminuir a criminalidade latente no Brasil? Quantos de vocês acreditam que quanto mais pessoas a gente encarcerar, menor é a quantidade de crimes? Essa perspectiva punitivista causou um boom de pessoas no sistema carcerário que desde 2000 até agora, 2019, a gente passou de 140 mil pessoas para 800 mil pessoas no sistema carcerário. Quantos de vocês se sentem mais seguros sabendo que existem quase 1 milhão de pessoas nesse exato momento presas? Algum de vocês sente que você pode pegar o seu celular e andar na rua tranquilamente e que você não vai ser assaltado? Alguma das meninas sente que pode ir para casa tranquilamente sem precisar se preocupar? Bittencourt coloca essa situação da gente acreditar que a gente tem que colocar a pessoa no sistema carcerário como uma forma de vingança penal, que a gente tem que se vingar daquela pessoa. Ele coloca também que a ausência de políticas públicas, que as palavras dele foram: a falta de vontade política dos nossos governantes, que não dotaram de infraestrutura o nosso sistema penitenciário, tornou praticamente inviável a utilização da melhor política criminal. Ele coloca aqui que a ausência de políticas por trás disso, ou seja, antes que aconteça o crime, faz com que esse sistema carcerário seja aumentado de uma forma exorbitante. E a gente tem no Código Penal muito extenso rol de alternativas. Não funcionam claramente, né? Porque tem um déficit de 350 mil vagas no sistema carcerário. É como se para cada um de vocês sentado aqui agora, 2 pessoas estivessem em pé ao seu lado. Não é uma situação confortável. E aí a gente volta naquele tema. Você acha que essa pessoa que está sendo encarcerada aqui, ela vai ser ressocializada? Ela vai sair do sistema carcerário e vai arrumar um emprego, vai virar um segurança, um caixa? Não vai. E aí, você fala, beleza, o número de pessoas presas aumentou muito. E o que aconteceu com o número de crimes nesse mesmo período analisado, de 2000 até 2016, que são os últimos dados do Infopen? Aumentou, inclusive, na mesma taxa, uma taxa constante. O sistema carcerário aumenta assim e o crime também aumenta assim, bonitinho, igualzinho. E isso demonstra claramente que o sistema carcerário está sendo incapaz de atingir tecnicamente seus objetivos, certo? Aqui, em 2 estados brasileiros, Ceará e Pernambuco, guardem esses estados brasileiros que eu vou falar um pouquinho mais depois, a taxa de pessoas aprisionadas em relação à quantidade de vagas passa de 300%. São 100 vagas, 300 pessoas no sistema carcerário. Passa, na verdade, 309, pelo que eu vi, a maior taxa. Isso em 2016. Porque depois disso não teve dinheiro para fazer mais pesquisas. Uau, novidade. E isso causa um novo problema. A pena privativa de liberdade tem esse nome por um motivo, né? O único direito que o réu perde é a liberdade. Todos os outros direitos garantidos constitucionalmente têm que ser dados ao réu. Concordam? A dignidade da pessoa humana tem que ser garantida. Somente a liberdade, fazendo uso das palavras do professor Antônio na minha aula anterior, somente a liberdade é o que ele tem que perder. Porém, o que a gente consegue perceber com esse número de encarceramento tão alto, com o número de pessoas que tem nas celas, com todas as notícias que a gente vê, é que isso não acontece. E aí o sistema carcerário, além de não ressocializar, além de não diminuir a quantidade de crimes, cria um novo problema, que é a violação sistemática e generalizada de direitos humanos. O que significa isso? Acontece no Brasil inteiro e acontece de maneira sistemática, o tempo inteiro. Aí a gente pergunta, o que o Estado está fazendo sobre isso? A gente já sabe que tem esse panorama, isso são dados do próprio Estado. Se vocês abrirem nesse exato momento o site do Conselho Nacional de Justiça,
vai ter um projeto chamado Cidadania nos Presídios. E na página do projeto, do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão estatal, ele fala: o modelo de encarceramento que praticamos, infelizmente, alimenta um ciclo de violências que se projeta para toda a sociedade, reforçado por uma ambiência degradante, o próprio CNJ coloca a ambiência como degradante, em estabelecimentos que pouco ou minimamente estimulam qualquer proposta de transformação daqueles que ali estão. Então, a gente está no momento em que o próprio governo admite a sua incapacidade técnica de resolver os problemas aos quais ele se propõe. Abre o site do CNJ e vê o que eles falam sobre isso. Está na página inicial. Então, beleza. Chegamos à conclusão de que o sistema carcerário está falido. E a gente pensa, e agora? O que a gente faz com essa afirmação? O sistema carcerário está falido. O que faremos a partir disso? Em 2015, o pessoal entrou com a DPF 347. O que foi a DPF 347? O professor, não me recordo, professor Anderson, falou sobre isso na palestra dele de ontem à noite. A DPF 347 foi uma ação que eles entraram para poder declarar o estado de coisas inconstitucional. Não sei se todos vocês estavam aqui ontem na palestra, mas o estado de coisas inconstitucional é um momento em que o Estado, o sistema judiciário, vai falar: olha, não dá, está insustentável, todos os 3 poderes têm culpa aqui, não dá para eu agir sozinho, eu não consigo resolver isso aqui, deu merda e todo mundo tem que ajudar. E aí o que acontece? Eles tinham 7 pedidos, dos 7 pedidos, só 2 foram atendidos. Quais foram? Que em até 48 horas os juízes do país inteiro tinham que realizar audiências de custódia, porque eu não sei se vocês têm esse dado, mas uma grande quantidade das pessoas que estão encarceradas nesse exato momento não tem sentença em julgado. 60%. Não tem sentença transitada em julgado. O que significa isso? Você está lá, você não tem uma sentença, mas você está lá. Certo? Então, tinha que realizar essas audiências de custódia para poder ver se dava uma diminuída na quantidade muito grande de pessoas que tinham. E isso foi em 2015. Então, assim, quantas pessoas já não tem a mais agora, 2019, que a gente não tem dinheiro para pesquisar? E a segunda foi que as verbas do Fundo Penitenciário Nacional tinham que ser liberadas para a criação de novas vagas, porque a gente já viu que, beleza, tem muita gente, então a gente tem que fazer o quê? Reformar a infraestrutura, correto? 517 milhões de reais foram liberados em 2015. Quantos por cento, vocês chutam assim, que foram utilizados para realmente criar alguma vaga? 5%, segundo os dados do G1 desse ano, junho desse ano. Até agora, 960 vagas foram criadas. 517 milhões de reais, 900 vagas criadas. Vocês lembram que eu falei que no Ceará e em Pernambuco eram os estados que estavam mais críticos? Só em Pernambuco, no único estado que aumentou o número de vagas foi Pernambuco. Todas essas 900 em Pernambuco. Ceará, nada. E em todas elas tinha a previsão, todos os estados, tem lá o dado certinho no site do G1, todos os estados previram a criação de verbas, todos os estados previram a criação de novas vagas, nenhum deles criou. Beleza. O que mais tem nessa DPF 347? Ele declara o seguinte: o sistema judiciário não consegue resolver isso sozinho, o sistema executivo e legislativo tem que fazer alguma coisa, correto? Então, ele usou uma frase muito bonita, chama fim do estado de inércia. Estado, executivo, legislativo, vocês não podem mais se excusar dessa situação. Tá ruim, vocês precisam me ajudar, não consigo resolver sozinho. Fim do estado de inércia, legal. Decretaram que a gente tem que fazer alguma coisa. Vocês acham que eles decretaram algum prazo? Não. Acho que decretaram alguma sanção? Não. Nem o executivo, nem o legislativo fizeram absolutamente nada até agora. Não tem nada. E foi decretado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o mais alto órgão do executivo falou: vocês têm que fazer alguma coisa. Não deu prazo, não deu sanção. E sem prazo, sem sanção, nós também não temos nenhuma perspectiva de que os direitos humanos parem de ser violados. A gente não tem nenhuma perspectiva de que essa situação vai mudar. A gente não tem, nesse exato momento, perspectivas de mudança. Obrigada.